Olá, meus irmãos, muito bom dia. Aqui nos encontramos mais uma vez na página do Facebook do Centro Espírita Irmã Matilde para atendermos a mais um compromisso pré-agendado. Nesse dia 2 de agosto do ano de 2020, aqui estamos chegando para mais uma palestra pública online. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como havíamos falado no início, aqui nos encontramos para atendermos a mais este compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Irmã Matilde, que fica localizado no setor Vera Cruz, aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, nesse dia 2 de agosto do ano de 2020. Aqui estamos chegando para mais um estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje o tema que trouxemos para as nossas reflexões não é para assustar ninguém, mas sim para nos chamarmos a profundas reflexões. Quanto tempo ainda teremos? Ou seja, quanto tempo nós ainda teremos aqui neste corpo físico, aqui no agrupamento familiar, onde todos nós estamos inseridos? E antes de fazermos a nossa prece para iniciarmos as nossas reflexões, também pegamos como base de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10º, itens 5 e 6. Mas antes de começarmos as nossas reflexões, faremos uma leitura, enquanto outros companheiros vão chegando e se conectando, uma leitura do livro de Haroldo Dutra Dias, chamado Espiritualidade e Vida. O capítulo é o de número 41. Então, no capítulo de número 41, Haroldo nos fala exatamente sobre a família. Então, ele nos diz o seguinte, que há muita sabedoria disponível para nós em nossa constelação familiar. Nosso sistema familiar é nossa origem, nossa fonte, nossa força primordial. Nós nos tornamos muito poderosos quando nos conectamos a ele. Então aqui Haroldo nos chama a atenção que nos tornamos muito fortes quando nos conectamos a este sistema familiar. E ele nos diz ainda que nos tornaremos muito sábios quando voltamos às nossas origens. A vida de todos eles deve se tornar o nosso livro de sabedoria, pois mesmo cometendo erros, nos inspiram e nos ensinam o que fazer e o que não fazer. Então aqui ele nos chama a atenção que mesmo aqueles do agrupamento familiar, aqueles que cometem muitos erros, que é a maioria de nós, mesmo assim, cometendo erros, nós ensinamos constantemente àqueles que estão mais atentos sobre o que fazer e o que não fazer. Então, nos conectemos ao nosso agrupamento familiar. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos físicos para abrirmos um tanto mais a nossa visão espiritual, agradecendo a Jesus de Nazaré por mais este momento, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, agradecendo a Deus, em especial pela dádiva da vida, agradecendo aos espíritos amigos que aqui se fazem presentes neste ambiente do meu agrupamento familiar, bem como no agrupamento familiar de cada um desses irmãos que se encontram aqui representados nesta sala virtual. Que todos nós possamos receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejamos necessitando. Neste momento também, Senhor, mais uma vez, nós direcionamos a Ti um pedido muito especial pelos nossos irmãos de jornada, trabalhadores da saúde. Que todos eles possam receber de uma maneira muito especial de vossas mãos dadivosas o amparo, a proteção
e a assistência que estão constantemente precisando para seguirem adiante salvando vidas. Também rogamos pelos seus familiares, também rogamos por aqueles que se encontram em leitos de hospitais, também rogamos, Senhor Jesus, por todos aqueles que desencarnaram, que todos possam receber o amparo, a proteção e a assistência necessária. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Agradecemos a presença de cada um desses irmãos que aqui se encontram nesta sala virtual, que atenderam ao nosso convite e vieram para refletirmos juntos acerca do Evangelho de Jesus. Como havíamos falado no início, hoje o tema, mais uma vez voltado para o nosso relacionamento familiar, o nosso agrupamento familiar, é exatamente na forma de um questionamento, com base no livro de José Carlos de Luca, Com os Olhos do Coração. Quanto tempo ainda teremos? Então aqui José Carlos de Luca, ele traz belíssimas reflexões acerca do aproveitamento do tempo. Será que nós estamos usando corretamente ou da melhor maneira possível o tempo que nós temos à nossa disposição como uma concessão divina? Será que estamos realmente usando este tempo? Mas antes de chegarmos lá nas palavras de José Carlos de Luca, é bom nós lembrarmos, e já que estamos falando de família, sobre família, lembrarmos de um conselho de mãe. Um conselho de mãe dado pela nossa querida Mãezinha Santíssima, que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 2, bem no início do Evangelho de João, onde João nos relata aqui aquele chamado primeiro milagre de Jesus em uma certa festa de casamento que nós conhecemos com o nome de Bodas em Caná da Galileia. Então aqui João nos relata que Jesus, Maria e alguns discípulos foram convidados para esta festa de casamento. Então vejamos a importância que Jesus dava naquela época e continua dando ao agrupamento familiar. Ele começou a sua tarefa missionária aqui na Terra exatamente ali numa festa de casamento onde estava iniciando um novo agrupamento familiar, uma nova célula familiar. Então aqui nos relatos de João nos diz que em um certo ponto da festa, Maria comunicou a Jesus que havia faltado vinho. Jesus virou para a mãe e disse que o momento dele não havia chegado. Mas Maria, com certeza, sabia que havia chegado o momento. E aí Maria vira para os servos da casa. Aos servos da casa que iam preparar a água para que Jesus manipulasse e a transformasse em vinho, num saboroso vinho, no melhor vinho da festa que foi deixado para o final da festa. E aí ela diz aos servos da casa, mas não só aos servos da casa. Maria dá esse conselho a todos nós, todos os seus filhos. Então ela diz-nos da seguinte maneira: fazei o que ele vos disser. Então Maria nos aconselha antes de Jesus iniciar a sua tarefa messiânica aqui na terra, Maria nos aconselha para que fizéssemos tudo o que Jesus nos ensinasse, tudo o que Jesus nos dissesse. E aí, como nós sabemos, de acordo com as anotações, as várias anotações dos evangelhos que nós temos até os dias de hoje, Jesus nos aconselhou nas suas palavras sábias, nas suas pregações sábias, nos seus exemplos de sabedoria. Jesus nos ensinou que ele era o mestre e o Senhor. Eu sou o mestre. Jesus também nos ensinou a amarmos os nossos irmãos de jornada, a amarmos os inimigos. Jesus também nos pede para amarmos uns aos outros
como Ele nos ama, como Ele nos amou. Jesus nos pede para que sejamos e nos esforcemos verdadeiramente para alcançarmos a perfeição. Jesus nos pede para que nós não sirvamos a dois senhores, ou seja, não sirvamos as coisas do mundo, não nos apeguemos às coisas do mundo, porque desta forma não seria possível, não é possível nós verdadeiramente servirmos a Deus. Jesus também nos aconselha a buscarmos constantemente o reino de Deus, que este reino de Deus, como nós sabemos, não está fora de nós, está dentro de nós. Jesus nos disse que basta a cada dia o seu próprio mal. Ainda Jesus nos disse, seguindo este conselho de Maria, Jesus nos disse: não julgueis para que não sejais julgados. Jesus ainda nos diz da seguinte maneira: pedi e se vos obterá, ou vos será dado. Jesus ainda nos conclama a batermos, porque a porta com certeza se abrirá. Jesus ainda nos diz para que busquemos constantemente, que saibamos buscar as coisas corretas e tantas outras coisas que Jesus nos ensinou e continua a nos ensinando há 2000 anos. Então, este conselho de mãe, com certeza nós precisamos ouvi-lo. Não simplesmente ouvir este conselho de mãe, mas nos esforçarmos para colocar em prática no nosso dia a dia todos estes ensinamentos de Jesus e outros que falaremos na sequência, relembrando as anotações dos evangelistas, em especial de Mateus, lá no Sermão do Monte, quando Jesus faz aquele resumo dos seus ensinamentos. E é importante, quando nós estamos e como nós estamos falando sobre família, nós lembrarmos que precisamos sim constantemente falarmos sobre família, nos juntarmos no agrupamento familiar constantemente em torno de ideias nobres, ideias que possam verdadeiramente nos auxiliar a todos no agrupamento familiar para a sua melhoria. E aí José Carlos de Luca nos lembra que os problemas que nós observamos refletindo na sociedade lá fora, e estes problemas, via de regra, nós apontamos o dedo, reclamamos, questionamos, em especial colocamos culpa nas outras pessoas, em especial nos nossos governantes, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Estes problemas, eles não têm início na família macro lá fora, ou seja, na sociedade lá fora, que a origem desses problemas está exatamente no agrupamento familiar que se encontra adoentado. Não estamos, há décadas, não estamos cuidando verdadeiramente do nosso agrupamento familiar, dedicando aquela atenção ao nosso agrupamento familiar para que possamos ofertar para a macro-sociedade lá fora cidadãos melhores, cidadãos verdadeiramente transformados. E aí José Carlos de Luca nos chama a atenção que se a origem dos problemas está exatamente, a origem desses problemas estão exatamente no agrupamento familiar, também a solução para estes problemas também se encontram no agrupamento familiar, mas só enxergaremos esta solução se olharmos o nosso agrupamento familiar com os olhos do coração. Então é importante nós observarmos e lembrarmos isto. Então, chegando aqui para começarmos a responder ou refletirmos acerca daquele questionamento, quanto tempo ainda teremos? Aí lembramos e lembraremos aqui mais um conselho de Jesus. Um conselho de Jesus que é exatamente sobre este tempo, este aproveitar o tempo. E aí Jesus, lá de acordo com a anotação, vamos pegar aqui, de acordo com a anotação que nós encontramos, deixa eu voltar aqui, passei do ponto, a anotação de Mateus, que está lá no Sermão do Monte, Jesus nos chama a atenção da seguinte maneira: reconciliai depressa com o teu adversário, enquanto estais com ele a caminho. Então Jesus aqui neste versículo 25
do capítulo 5, ele nos chama a atenção para aquela necessidade de reconciliação o mais depressa possível, porque nós não sabemos quanto tempo ainda teremos aqui, ombro a ombro, lado a lado com os nossos, em especial os nossos adversários que estão ali conosco no agrupamento familiar. E aí ele nos diz, nestes conselhos que ele nos dá, ele nos diz que enquanto não resolvermos estes problemas, enquanto não nos reconciliarmos e pelo menos começarmos a aprender e a praticarmos o amor uns para com os outros, não teremos condições de sairmos aqui da terra. Ficaremos aqui, naquela condição de uma prisão para o nosso aprendizado, para a nossa reeducação. Então é importante nós lembrarmos e refletirmos acerca destas palavras de Jesus, mas sabemos que simplesmente a reconciliação não resolve os nossos problemas. Sabemos que é um primeiro passo, porque reconciliar não significa amar, mas já é o primeiro passo para aceitarmos as criaturas como elas são e começarmos a, digamos assim, através dessa aceitação, aquele processo de amor, aquele processo, aquela manipulação constantemente, a prática constante da caridade através do amor uns aos outros, auxiliando, estando constantemente abertos para o diálogo, para o auxílio uns aos outros, já que estamos vivendo em uma sociedade, uma micro-sociedade em primeiro lugar, que é a família, estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente. Então aqui nos diz José Carlos de Luca, iniciando este capítulo, ele cita exatamente um escritor americano, que este escritor nos fala sobre a eternidade. A eternidade, ele nos diz que a eternidade não é o que vem depois. Então, este escritor americano, aqui não independe qual é a religião ou qual era a sua religião, porque ele já é desencarnado, independe de qual a sua religião, ele nos diz que a eternidade não é o que vem depois. E exatamente assim, ele está correto, porque a eternidade é o aqui e o agora. Se não conseguirmos nos inserir nesta eternidade, eternizando os momentos que estamos vivendo, sem sombra de dúvida que isto não ocorrerá depois. Assim como ele nos diz que o paraíso não é o lugar para experimentá-la, ou seja, não precisamos esperar alcançar o paraíso para experimentarmos a eternidade ou começarmos a viver e vivenciar a eternidade. Aí ele ainda nos diz que o lugar para começarmos as experiências com a eternidade é o hoje, o aqui e o agora. E aí José Carlos de Luca começa dizendo o seguinte: para que a convivência no lar seja uma experiência enriquecedora, será preciso que se tenha a constante lembrança de que a relação no agrupamento familiar é passageira. Então, ouçamos estas palavras de José Carlos de Luca, quando ele nos diz de uma forma sábia que o nosso relacionamento, a nossa relação no agrupamento familiar, ela é passageira. E muitos de nós, ou talvez a maioria de nós, nos comportamos no agrupamento familiar como se essa relação fosse eterna, como se tivéssemos a eternidade aqui neste agrupamento familiar carnal. E aí ele diz, aliás, a nossa própria estada no planeta também é temporária. Nós aqui nos encontramos temporariamente neste planeta, neste educandário de almas. Dia virá em que nós teremos que desocupar o lugar, seja naquela condição de merecimento em termos alcançado uma condição melhor, uma condição para habitarmos um mundo melhor do que o planeta Terra, ou seja, naquela situação, naquela condição em que nós não tenhamos acompanhado o aperfeiçoamento, a melhoria deste ambiente, desta casa que nos recebe, que nos acolhe, que é o planeta Terra. Então ele nos diz que somos
um espírito, cada um de nós, como nós sabemos, um espírito, inseridos nesta eternidade. E temos a eternidade pela frente. E diversas religiões professam a imortalidade da alma. Porém, nossa condição de marido, esposo, esposa, filho, filha, pai ou mãe é provisória. Principalmente nós, pais, quando ouvimos uma frase desta, às vezes não aceitamos ou não aceitaremos, porque nós, em muitas situações, nós nos comportamos ou julgamos que os nossos filhos são propriedades nossas, que não os perderemos, vamos colocar esse perder entre aspas, jamais, que eles serão nossos filhos eternamente. Sim, nós temos que eternizar este momento, este tempo, este período temporário no qual nós estamos inseridos nesta condição de pai ou de mãe destas criaturas que Deus nos confiou, mas que são em primeiro lugar seus filhos, ou seja, todos nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus, ora numa condição de pai, de mãe, de filho e assim sucessivamente, mas não são propriedades nossas. Os nossos filhos são empréstimos de Deus, assim como nós, na condição de pais para com os nossos filhos, também estamos aqui neste papel de pai provisoriamente, emprestados por Deus. E aí ele segue dizendo que não somos, prestemos atenção no tempo em que ele usa aqui as colocações das palavras, que não somos, como nós falamos, eu sou pai, eu sou mãe do fulano ou da fulana de tal. Não somos, nós apenas estamos. Ser e estar são situações bem diferentes. Ser é aquela situação, aquela condição definitiva. Estar é aquela condição, aquele momento transitório. Então, verdadeiramente, nós não somos pais, nós apenas estamos pais. Da mesma forma que não somos cônjuges, ou seja, não somos marido, mulher, mas apenas estamos provisoriamente ocupando este papel aqui no palco da vida e que possamos ocupar este papel e representar este papel, eternizando este momento ou estes momentos no aqui e no agora, já vivendo e vivenciando a eternidade. Aí ele diz que vivemos como eterna uma situação que é provisória. Então nós vivemos ou vivenciamos aquela situação de pai, de mãe, de filho, como se fosse eterna, e na verdade é uma condição, uma situação provisória. E aí ele diz que esse equivocado modo de viver nos leva a esperar, ou melhor, a desprezar o tempo e a oportunidade da convivência. Então ele nos diz e nos lembra aqui e nos chama a reflexão que devido a este modo equivocado em que nós vivemos no agrupamento familiar, como se este agrupamento familiar, aquela situação, daqueles papéis que estamos representando aqui, que é um momento provisório, quando nós encaramos isto aí como se fosse eternos, e essas situações fossem eternas, nós não aproveitamos o tempo e desperdiçamos esta oportunidade ou a maioria das oportunidades que nos são concedidas ali no agrupamento familiar, exatamente por adiar a demonstração de nosso amor, a demonstração do nosso afeto um para com o outro. Não, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E se o amanhã, aqui neste corpo físico, não mais existir? Então não demonstraremos aos nossos companheiros de jornada o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso amor, a aceitação, renúncia e assim sucessivamente. Aí ele diz que como se tivéssemos todo o tempo do mundo para estar um ao lado do outro, ou seja, um ao lado de cada um desses companheiros de jornada no agrupamento familiar. Daí a eternidade, aí ele lembra americano, aí ele diz que daí a eternidade não é o que vem depois, é o que fazemos no aqui e no agora.
E aí ele acrescenta dizendo que a maior, aí aqui ele nos lembra, na verdade aqui ele nos lembra uma frase de Chico Xavier. Prestemos bastante atenção na profundidade desses ensinamentos de um espírito de sabedoria, que até tão pouco tempo estava aqui fisicamente conosco. Então Chico Xavier, ele nos lembra da seguinte maneira e nos esclarece da seguinte maneira, que a maior agonia de um espírito, quando atravessa os portais da morte, é a consciência do tempo não aproveitado. Prestemos atenção no final da frase, onde Chico Xavier nos lembra do tempo não aproveitado. Ele não nos diz que é em relação ao tempo perdido, porque não existe tempo perdido, porque não se perde aquilo que não é propriedade sua, porque o tempo ele é de Deus. Deus nos concede provisoriamente este patrimônio para a nossa administração, que nós conhecemos com o nome de tempo. Agora, aproveitar ou não aproveitar este tempo é a escolha de cada um, a responsabilidade de cada um, utilizando o nosso livre-arbítrio. Então é por isso que Chico Xavier nos diz que a maior agonia, o maior desespero, o maior arrependimento de qualquer espírito quando atravessa a alfândega da vida, do mundo físico para o mundo espiritual, retornando para casa, exatamente quando ele toma consciência ou recobra a consciência da sua última existência, ou pelo menos parte da sua última existência, e chega à conclusão que não aproveitou o tempo que lhe foi concedido de, às vezes, décadas e mais décadas aqui no corpo físico. A consciência do tempo não aproveitado. Este, com certeza, é o maior desespero, é a maior agonia de qualquer um de nós quando retornarmos para o mundo espiritual. Então, neste momento, não é mais possível nós alegarmos ou buscarmos em nossa defesa a ignorância, porque nós já sabemos, nós já temos consciência desta necessidade de aproveitarmos o tempo. E aí José Carlos de Lucas segue dizendo o seguinte: pare para pensar e reflita numa pergunta muito importante. Aí aqui ele faz uma pergunta que não é para assustar ninguém, como falamos lá no início, porque a doutrina espírita não tem a finalidade de trazer desespero, de causar desespero, causar terrorismo às pessoas. Não, a doutrina espírita é esclarecedora, é educadora, é consoladora, mas nos chama a atenção para a nossa responsabilidade. É por isso que José Carlos de Lucas nos chama a atenção aqui para nós pararmos e refletirmos acerca da seguinte pergunta: quanto tempo você acha que ainda vai dispor para estar ao lado de seus familiares? Então é um questionamento simples e ao mesmo tempo profundo, que via de regra nós não fazemos este questionamento à nossa consciência. Peraí, mas eu estou realmente aproveitando essas oportunidades no agrupamento familiar? Quanto tempo eu ainda tenho? Ou será quanto tempo eu ainda tenho aqui neste agrupamento familiar? Então é por isso que os espíritos amigos nos chamam a atenção para que não saiamos de casa brigados uns com os outros. Porque se sairmos desta forma, brigamos aqui no agrupamento familiar e saímos para a rua, ou indo fazer alguma coisa, buscar alguma coisa, ou realizar alguma tarefa, o nosso trabalho, por exemplo, será que nós retornaremos? Qual é a certeza que nós retornaremos ao agrupamento familiar, aqui ainda animando este corpo físico para colocar em prática o que Jesus nos ensina? Reconciliai. Então, que possamos constantemente buscar esta reconciliação urgentemente se aconteceu alguma desavença, porque não sabemos quanto tempo ainda teremos. Aí ele faz na sequência o seguinte questionamento: você poderá garantir que terá mais 30 anos?
você poderá garantir, você tem certeza que ainda terá 30 anos aqui neste corpo físico? Aí ele reduz um pouco mais, ou 20, também não sabemos. Aí ele reduz bastante. Quem sabe 5. Você tem certeza que ainda terá 5 anos aqui neste corpo físico para corrigir todas as besteiras que você, que eu, que nós tenhamos feito ou praticado? Aí ele reduz um tanto mais. Ou talvez 1 hora. Ou, quem sabe, 5 minutos. Não temos esta certeza, e é exatamente por isto que, mais uma vez, lembramos os ensinamentos de Jesus, o conselho de Jesus: reconciliai depressa, porque você não sabe quanto tempo você ainda terá. E aí ele diz que diante dos inimigos, aqui nós trouxemos para lembrarmos e aprofundarmos estes ensinamentos, palavras de Emmanuel, que está lá no capítulo 111 do livro Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel nos diz o seguinte, que diante dos inimigos preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Então, a outra pessoa que às vezes nos prejudicou, que às vezes nos ofendeu por uma opinião que ele emitiu de forma equivocada ou até mesmo de uma forma correta e nós não aceitamos, então ele nos diz que Emmanuel nos diz que quando nós reconciliamos, nós estamos aceitando o direito das outras pessoas. Renunciemos assim à presunção de viver sem adversários que, em verdade, funcionam sempre como fiscais e examinadores de nossos atos. Então, aqueles que nós julgamos ser os nossos adversários, conforme nos lembra aqui Emmanuel, e também numa belíssima mensagem que estudamos recentemente no livro Indulgência, Emmanuel nos lembra que os nossos adversários não são nossos adversários. Normalmente, via de regra, esses que nós julgamos e classificamos como nossos adversários são nossos professores, são nossos educadores. E aí ele nos diz aqui que são fiscais e examinadores de nossos atos, nos apontam aqueles equívocos, eles também funcionam como verdadeiros médicos, porque colocam o dedo na ferida para doer bastante, para chamar a nossa atenção para a necessidade do tratamento urgente. E aí ele diz que nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. E aí, Emmanuel também, lá no livro Pão Nosso, no capítulo 120, ele também nos fala sobre essa necessidade de reconciliação urgente. Aí ele diz o seguinte, que a advertência do mestre, quando nos disse reconciliai depressa, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera Jesus: reconcilia-te ou reconcilia-te o mais depressa com o seu adversário. Ele diz que equivale dizer: faze de tua parte. Então, quando Jesus nos chamou a atenção para a necessidade da reconciliação, Emmanuel nos diz que é como se Jesus estivesse falando para nós: ó, faz a tua parte. Se o outro não aceitar, é problema dele, você fez a sua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Insiste na bondade e na compreensão. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos. Então é por isso que, lembrando mais uma vez aquele conselho de Maria, nossa querida Mãezinha Santíssima, é, sem sombra de dúvida, fundamental que nós busquemos urgentemente fazer a nossa parte. E conforme nos lembra Jesus, fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros vos fizessem. Acautelai-vos em relação aos falsos profetas, nos lembra Jesus. E aí ele nos lembra que é pelos frutos que nós reconheceremos a árvore. Que fruto nós estamos produzindo? Será que nós estamos produzindo os frutos de amor, de caridade, de benevolência, de perdão e assim sucessivamente? Ou será que nós estamos produzindo aqueles frutos amargos dos vícios que teimamos carregar conosco?
E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6 do capítulo 10º, os espíritos amigos nos chamam a atenção em relação àquelas palavras de Jesus para a necessidade da reconciliação. Eles nos dizem o seguinte, que há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Então aqui os espíritos amigos nos lembram que quando Jesus nos aconselha para aquela necessidade de reconciliação o mais depressa possível, que não é pelo fato de deixarmos o corpo físico que iremos nos separar dos inimigos. Então não nos livra, a morte não nos livra dos nossos inimigos. E aí eles dizem que os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Então, reconciliemos o mais depressa possível. E aí voltamos, para encerrarmos as nossas reflexões, voltamos às palavras de José Carlos de Luca, quando, logo após aqueles questionamentos que ele nos faz em relação ao tempo, 30 anos, 20 anos, 5 anos, 1 hora, 5 minutos, aí ele nos diz o seguinte: tudo é imprevisível. Não temos a certeza do tempo. Não temos aquela certeza de quanto tempo ainda teremos. Nós temos aquela firme esperança. Temos a firme esperança que continuaremos aqui ainda por um bom tempo neste corpo físico, utilizando este instrumento que Deus também nos emprestou provisoriamente para a extensão das atividades do Espírito, para a materialização das vontades do Espírito, porque esse corpo é simplesmente esta extensão, um instrumento que o Espírito utiliza, porque neste momento quem vos fala não é um corpo físico, quem vos fala é um espírito, que neste momento, nesta existência, recebeu provisoriamente um nome que vocês conhecem como Vanildo, mas eu não sou o Vanildo. Conforme José Carlos de Luca nos lembra, eu apenas estou. Nesta existência no corpo físico, eu estou Vanildo. Aí ele nos diz na sequência, não temos garantia de nada. A única coisa que podemos garantir é o momento presente. O único momento que podemos garantir é o presente. Exatamente por isto que tem o nome de presente, porque é um presente de Deus. É preciso, aí ele lembra aqui a frase daquela música, a belíssima música de Legião Urbana, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã, porque o amanhã poderá realmente não existir para nós neste corpo físico. Então aprendamos a amar urgentemente, começando de uma forma ainda mais urgente, conforme nos pede Jesus, pela reconciliação. E se porventura amanhã fosse o último dia da sua vida, ele nos faz aqui um outro questionamento para nos instigar um tanto mais. O que você faria? O que eu faria? O que cada um de nós faríamos se nós soubéssemos hoje que é o último dia da nossa vida? Um questionamento não para assustar, mais uma vez, lembro, não é para assustar ninguém. Será que você iria novamente fazer hora extra no trabalho? Apesar de hoje estar tão fora de moda fazer hora extra no trabalho, principalmente devido à pandemia, com exceção dos nossos irmãos trabalhadores da saúde que estão trabalhando excessivamente. Então, se nós soubéssemos que hoje é o nosso último dia, será que iríamos nos preocupar em ficar trabalhando excessivamente? Ou teria, ele nos faz um outro questionamento, ou teria uma nova discussão com o marido, com a mulher, com o filho? Quem sabe? Será que você implicaria com seu companheiro de jornada, com a sua esposa, com seu esposo, em relação à comida que não ficou assim tão saborosa ou ficou salgada? O que você faria? Então ele faz aqui este questionamento. O que você, o que eu, o que cada um de nós faríamos se soubéssemos que hoje é o último dia da nossa existência aqui no corpo físico? Aí ele nos diz da seguinte maneira: imagino que você tenha encontrado coisas muito importantes a fazer, coisas simples,
coisas simples que estão bem debaixo de seu nariz. Então ele nos fala aqui que se isso acontecesse, nós iríamos fazer uma lista enorme de coisas muito simples que até o momento nós ainda não tínhamos dado importância, coisas que estão bem debaixo do nosso nariz. Acredito que você iria querer ficar bem pertinho da pessoa amada. Ele nos diz aqui da mulher, do marido, dos filhos, dos pais. Com certeza nós iríamos querer. E por último ele diz, ouviria música, contaria histórias, daria boas risadas, rolaria no chão com as crianças, beijaria as mãos calejadas de seus pais. Para aqueles que ainda têm os pais já idosos aqui junto com eles ou conosco. Aí ele diz, pediria perdão pelos equívocos. É por isso que Jesus nos lembra, reconciliai, pedi perdão, praticai o perdão urgentemente. Enfim, daria importância ao que é realmente importante. Coisas simples na nossa vida, porque aquelas coisas complicadas que nós trazemos ou que venhamos trazer para a nossa vida é apenas para pesar a engrenagem da nossa vida. E aí nós reclamamos, mas essa vida está um peso, está difícil de carregar. E somos nós mesmos quem pesamos o carro da nossa vida. A vida nos foi concedida para ser vivida de uma forma simples, de uma forma leve. Por isso, não espere um minuto mais para cuidar do que é essencial para a vida. Comecemos a viver a eternidade agora no presente, nos inserindo urgentemente nesta eternidade na qual todos nós deveríamos nos encontrar, vivendo o paraíso e no paraíso, no aqui e no agora. Não adie tudo aquilo que você gostaria de fazer e que amanhã poderá não mais ter a oportunidade. Aí encerra aqui José Carlos de Luca desta forma: não adie tudo aquilo que você gostaria de fazer e que amanhã poderá não ter mais a oportunidade neste corpo físico. Reflitamos, meus irmãos, reflitamos profundamente sobre o verdadeiro sentido da vida. O sentido que nós estamos dando aqui para a nossa vida está correto? Nós estamos vivendo e vivenciando os momentos que nos são concedidos como eternos? Ou será que estamos vivenciando como provisórios? Ou estamos fazendo daquela melhor maneira possível, eternizando estes momentos na nossa vida, que lembraremos pela eternidade as boas escolhas que tenhamos feito? Reflitamos sobre isto. Vamos, neste momento, fazer a nossa prece para encerrarmos as nossas reflexões, agradecendo a todos estes companheiros, trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Irmã Matilde, aqui pela presença. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão, e aqueles companheiros que se encontram na direção da casa, que mais uma vez nos convidaram, nos concedendo a oportunidade do estudo e da reflexão, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por ter nos concedido mais esta oportunidade de estudo e de reflexões aqui conjuntamente. Vamos neste momento, meus irmãos, fechar mais uma vez os nossos olhos físicos para ampliarmos a nossa visão espiritual, alcançando da melhor maneira possível as boas vibrações que se encontram à nossa volta, que são emitidas por estes companheiros abnegados, trabalhadores de Jesus, que constantemente estão com esta disposição em nos auxiliar. Que possamos, da melhor maneira possível, captar estas boas energias, internalizando-as e, principalmente, nos esforçando ao máximo para continuarmos com estas boas vibrações e ampliando a nossa visão de mundo espiritual através das nossas boas atitudes, transformando-nos em pessoas melhores. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, por mais este momento. Graças damos à nossa querida Mãezinha Santíssima pelos belíssimos conselhos que constantemente nos dá e que possamos ouvir estes conselhos, em especial nos esforçando para colocá-los em prática. Graças damos aos Espíritos amigos, graças damos a Jesus, graças damos ao Pai, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Um bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez.
recebam todos vocês, mesmo à distância, devido ainda às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus, por isso não pudemos mais uma vez estar presentes no salão desta instituição. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. E até amanhã. Amanhã, segunda-feira, dia 3 de agosto, estaremos aqui às 20 horas. Já fica aqui o convite. Abraço fraterno e paz de Jesus a todos nós.